começar? Senhores, bom dia a todos, bom dia a todas. É com absoluto prazer que a gente começa o nosso curso de História esse ano. Pensar num curso é quase como você pensar a construção de uma casa. Uma casa tem que ser vigorosa, tem que ser acolhedora, mas sobretudo tem que ser sólida. Não adianta você comprar os melhores materiais, ter o melhor pedreiro, se você não construir uma coisa antes de tudo. E aí eu vou desafiar aí o conhecimento de vocês. Responde uma pergunta para mim, minha filha. Você contrata um ótimo pedreiro, tem um terreninho da hora, compra material, zóio da cara, e ele começa a construção. Você vai perceber se esse pedreiro é bom ou não, se ele começar a construir antes de tudo uma coisa. Que coisa é essa? Qual é a primeira coisa que o pedreiro tem que construir para casa realmente ela se manter firme para sempre? O que, minha filha? A base, né? Mas a base tem um nome. Quem aqui conhece, você sabe? Ali. Quem falou? O alicerce da casa. O alicerce da casa é fundamental, não é? Eu diria para vocês, meus amigos, que é impossível você entender tudo que eu tenho para te explicar esse ano se você não tiver o alicerce bem feito. E o alicerce bem feito pressupõe o entendimento de um assunto, que é a base para você entender todos os outros assuntos, não para fazer uma prova apenas, mas para entender o mundo que a gente vive. É a Revolução Industrial. Você não entende o mundo contemporâneo quer dizer atual, tudo bem, gente? Se você não entender a Revolução Industrial. Um aluno que não entende a Revolução Industrial, ele não entende imperialismo, ele não entende a Primeira Guerra Mundial, ele não entende a ascensão do nazifascismo, ele não entende a Revolução Russa, ele não entende a Guerra Fria. Entender o que é Revolução Industrial, meus amigos, é a senha para entender o mundo contemporâneo. Exemplo próximo da gente. Estamos vivendo aí nos últimos 10, 15 dias chuvas torrenciais. Não só em São Paulo. Eu queria muito dizer para vocês que esse desequilíbrio ambiental, climático, ele é só aqui na cidade de São Paulo. O mundo todo está sofrendo com isso. Você pega a Europa, um continente marcado por temperaturas baixíssimas, calor de 40 graus, pessoas morrendo, sobretudo os idosos. Você pega o Pantanal aqui do Brasil, que é uma área alagadiça, seca, chuvas torrenciais, jardim Pantanal, tudo isso. Se você for fazer uma redação para discutir aquecimento global, mudança climática, se você não colocar isso aqui na sua redação está capenga. Você não entendeu o que fez, o que está fazendo o mundo se desequilibrar do ponto de vista climático. Você só entende isso à luz da Revolução Industrial. Você não entende a relação entre os países hoje, relações de concorrência, relações de disputa, se você não olhar para a Revolução Industrial. Você não entende os padrões de diversão e de mercado no mundo, se você não entender a Revolução Industrial. Meu amigo, eu uso óculos. Sem o óculos, eu enxergo mal. Eu coloco o óculos aqui, nossa senhora, esse óculos é a Revolução Industrial. Sem essas lentes eu não entendo o mundo que eu vivo. Então percebam, entender este primeiro assunto é de suma importância. Alguma dúvida sobre o que o professor Edivan acabou de falar para vocês? Então vamos entender a Revolução Industrial. Primeira palavra que tem que ser entendida não é o conceito completo, Revolução Industrial, mas uma palavra bonita. Uma palavra que está nos protestos, nas camisetas, no coração dos sonhadores do mundo, meus amigos. Uma palavra que, se ela não existisse, pessoas como eu não teriam como respirar. A palavra é revolução. Todo mundo aqui já ouviu essa palavra em algum momento da vida, em protesto, em música, em poesia. Vamos fazer uma revolução. Mas aí eu faço uma pergunta. O que vem a ser uma revolução? Eu quero que vocês esqueçam de história. Eu quero que vocês me digam o que é uma revolução. Deixa eu ver quem vai responder isso pra mim. Aquela menina que tá batendo a caneta, como é seu nome, minha linda? Como? Tudo bem, Thalita? Como é que você tá, filha? Foi minha aluna no passado, não foi, filha? Agora, você sabe o que eu vou te falar, mas eu prefiro que todo tenha aluno novo aqui.
Eu vou te fazer uma pergunta, que é uma revolução, já fiz na verdade. Se você errar, tá tudo bem. Se tem um lugar no mundo que vocês são convidados e podem errar, e o erro é bem-vindo, é aqui. Lá fora o mundo, ele trata muito mal quem erra. Lá fora o mundo quer máquina, quer perfeição. E eu não concordo com o mundo lá fora, eu não concordo, tem que ser mudado. Mas aqui dentro, o erro é uma ferramenta necessária para você aprender. Aluno que não erra não aprende. Se sabe tudo, não estaria aqui. Concordam comigo? Então, eu lhe pergunto, eu quero que você acerte. Eu sou falso. O que é uma revolução, Thalita? Eu vou dar um exemplo para que você entenda o que eu quero explicar. Você sai daqui da escola varada de fome. Varada de fome. E aí você vai para sua casa. Quando você chega na sua casa, a primeira coisa que você quer fazer é comer, não é isso? Você entra na sala da sua casa. Casa de pobre é assim, né? Já a sala fica o primeiro lugar que você entra, né? Obrigado, né? Aí você vai até a cozinha. Chega na cozinha, você abre o micro-ondas, faz aquela coisa monstruosa em cima do prato e põe ali. Só que você percebe que a televisão da sala está ligada e você nem percebeu, mas você está ouvindo as notícias. Mas você está olhando para o micro-ondas e não para a TV. E aí você ouve uma notícia, você não está vendo a televisão. Em tal país houve uma revolução. Na sua cabeça, Thalita, que imagem a televisão pode estar mostrando? O que vem a ser uma revolução? Revolução é melhorar as coisas. Melhorar as coisas. Já está aqui dentro, né, filha? Chega aí. Chega aí. Chega aí. Não, tá gravando? Tá gravando. Eu não vou dizer. Probleminha, né, filho? Um probleminha técnico, né? Fiquei sabendo aí de uma dificuldade que você teve, né? Eita, é mais radical, né? Chato, né? Não deixa eu conhecer assim. Não? Ah, foi nada. Foi nada. Melhora, não é isso? Eu diria que mudanças significativas. Mudanças significativas. Protestos. Lutar por mudança. Mudanças radicais. Já falaram aqui, porque eu dei uma palhinha desse assunto nas minhas últimas aulas do ano passado. Vocês lembram disso? Meus amigos, não se fala de revolução sem falar de um conceito que foi dito. A menina da camisa do Iron ali, ela falou uma coisa muito interessante, que é uma resposta que eu ouço muito na autoescola. Eu faço essa brincadeira e eles falam assim, professor, quando eu penso em revolução, eu penso em muita gente numa praça, protestando, bomba comendo, porrada comendo, pessoal amarrando estátua, arrastando estátua. A ideia de revolta, de violência, ela é muito próxima à ideia de revolução. Mas ela não corresponde à integridade desse termo. Uma revolução, meus amigos, nem sempre traz violência. Uma revolução nem sempre melhora as coisas. Basta você dizer que a ditadura militar no Brasil, o golpe militar, ele é chamado também de revolução. Então não foi para melhor. O nazismo queria fazer uma revolução na Alemanha, logo não é tão bom assim. O que é uma revolução? É uma importante transformação, uma mudança significativa, algo que efetivamente muda a vida da sociedade, das pessoas. Por exemplo, essa garrafa de água está aqui, não está? Amanhã eu chego aqui, a garrafa está aqui. Mudou, não mudou? Mudou, não mudou? Isso é revolução? Não muda a vida de ninguém. E revolução é efetivamente uma transformação que de fato mude a vida das pessoas. Eu vou dar alguns exemplos históricos, já dei o ano passado, eu vou falar agora de novo. Vocês sabem que a espécie humana, ela surgiu gente, eu respeito todas as religiões, mas aqui eu não falo em nome de religião, eu falo em nome de uma ciência chamada história, que lança a mão de outras disciplinas, por exemplo, a arqueologia. Segundo a arqueologia, pergunta para o meu terceiro ano, onde surgiu a espécie humana? África. Segundo a arqueologia, a ciência de maneira geral diz o seguinte: os primeiros passos
da espécie humana se deu no continente africano. É por isso que muitas escolas de samba usam aquela expressão, né, aquela licença poética, Mãe África. Isso é uma verdade científica. Tudo bem até aqui? Nós sabemos que quando a espécie humana surgiu, ela era mais a caça do que o caçador. O ser humano ele é frágil, gente. Ele não corre tanto, ele não tem tanta força física. Então, naqueles primórdios, você tinha animais maiores, mais rápidos, animais que enxergam melhor no escuro. A vida humana era uma vida curta, violenta e trágica. Deu para entender isso? Entretanto, depois de muito tempo, a espécie humana emerge como uma espécie que domina o planeta Terra. Nós dominamos o mundo, correto? Isso muito se deve ao domínio de um elemento da natureza. Que elemento é esse? O fogo. Meus amigos, nunca digam a frase, o ser humano inventou o fogo. É como você dizer que o ser humano inventou a água. Nós aprendemos a lidar, não quer dizer que nós inventamos o elemento. O fogo já existe desde os primórdios, há bilhões e bilhões e bilhões de anos antes do próprio planeta ser formado. Então o ser humano ele não inventou o fogo, ele aprendeu a lidar com o fogo. Eu pergunto para vocês, lidar com o fogo trouxe benefícios para a humanidade? Vamos listá-los. Primeiro, era frio. Você acende fogueira, o que você ganha? Calor. Tudo bem até aqui? Outra coisa, a noite era uma coisa pavorosa. A noite queria dizer o quê? A escuridão, o desconhecido e a morte. Meus amigos, por que muita gente tem medo do escuro? É um instinto primitivo nosso. No tempo, os primórdios, na pré-história, o nome pré-história eu não gosto de usar porque é um nome preconceituoso. Um dia eu explico isso para vocês. O nome pré-história é um nome absolutamente preconceituoso. Mas na famosa pré-história, a noite, a escuridão, era sinônimo de morte. Animais podiam vir no escuro e te matar. Então por isso que até hoje nós temos medo do escuro. Com o fogo, o ser humano ele começa a acender fogueiras. A noite deixa de ser a ameaça tão grande. Mesmo assim, se vem um animal, você coloca o fogo na ponta de um galho e vai pra cima, velho. Então perceba, você ganhou calor, você ganhou luz, você ganhou defesa. Um outro elemento importante. Nossa, vocês iam dar muita risada se isso acontecesse. E eu ia apagar o arquivo na hora, com certeza. Mas uma outra coisa que o fogo ele traz pra gente, meus amigos. Se você pegar os primeiros fósseis da espécie humana, eles não eram exatamente iguais a gente. Mas havia uma coisa que era muito diferente, a arcada dentária. Como era a dentição desses primeiros seres humanos? Eram dentes pequenos como os nossos? Eram dentes pontiagudos, dentes grossos, dentes talhados para fazer uma coisa, mastigar carne crua. Quebrar tendão com a boca. Tem cara que come assim até hoje, né? Não tem gente que come assim até hoje. Mas é você pegar aquele nervo e quebrar com a boca. Então isso exigiu o quê? Uma dentição poderosa. Concordam comigo? Com o fogo, o ser humano ele começa aos poucos a cozinhar os alimentos. Sobretudo a carne. O alimento ele passa a ter uma textura mais o que, gente? Mais macia. Qual que é o resultado disso? Nós temos dentes absolutamente pequenos hoje. Aí eu pergunto para vocês, o domínio do fogo foi uma revolução? Não há dúvida, uma das maiores revoluções da história da humanidade. Eu vou dar outros exemplos. A invenção do antibiótico, a invenção da vacina, mais recentemente a internet. São mudanças que realmente transformam a vida humana. Meu aluno entendeu o conceito de revolução? O que é uma revolução? Uma revolução é uma grande transformação. Alguma dúvida? Mas eu não quero falar com vocês sobre qualquer revolução. Eu quero falar sobre uma revolução específica. Que revolução é essa? A Revolução Industrial. Meus amigos, para que a gente entenda o que foi a Revolução Industrial, o que ela mudou, cabe um raciocínio. O ser humano, como eu falei para vocês, ele é fraco pra caramba. Por exemplo, pega aquele cara que corria pra caramba, aquele cara que ele fazia assim quando ele ganhava a prova. Como que é o nome daquele cara mesmo? Tá velhão agora, acho que já não corre tanto, né? Mas teve um tempo que o cara era o cara, não é isso? Se você pegar o Usain Bolt, no tempo glório dele, colocar ele para postar corrida com o Leopardo, qual que era a chance dele? Nenhuma. Se você pegar o cara mais maçã do mundo, o cara mais bombado, colocar esse cara para lutar contra um urso, qual que é a chance dele?
Ser humano tem guerra, se respira embaixo d'água. Ser humano tem asas, ele voa. Mas nós temos uma capacidade que nenhuma outra espécie tem. Nós produzimos. A temperatura pode cair agora a 30 graus. Agasalhos que a gente produz. Eu não corro tanto. Moto, carro. Nós criamos equipamentos que nos permitem velocidades grandes, não é isso? Eu não tenho asas, ninguém tem asas aqui. Helicóptero, avião, foguete espacial, nós voamos. Eu não tenho guerras. Nós vamos buscar o petróleo aonde? No pré-sal, lá embaixo do oceano, ainda cava um buraco. Por quê? Equipamentos que permitem desafiar o oceano. Então o ser humano ele domina o mundo por quê? Porque nós somos seres que produzem, nós produzimos o tempo todo. Você quer cagar? Nós criamos a privada. Você ficou sujo? Criamos o papel higiênico. Queremos nos divertir? Criamos a música. Vocês concordam comigo? Nós produzimos o tempo todo. Isso posto, eu pergunto para vocês. O que foi a Revolução Industrial? Foi uma grande mudança na forma de produzir as coisas. O que a Revolução Industrial ela criou? As fábricas modernas. É o coração econômico do mundo ainda hoje. Por exemplo, meus amigos, como é seu nome, filha? Ana Paula, seu tênis fura. Não vai porque está novinho. Seu tênis fura. Tendo dinheiro, você vai até o shopping. Lá tem loja de tênis? Só uma loja? Tem só uma marca de tênis? Por que nós temos acesso a uma oferta tão gigantesca de mercadoria? Celulares, garrafas d'água, óculos, por causa da Revolução Industrial. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagine se não houvessem as fábricas. Seu tênis fura, você vai procurar um artesão. Moço, eu quero um tênis. Dá para você fazer um tênis à mão para mim? Põe seu nome na fila, daqui a 4 anos está pronto. Seria isso. Com 8 bilhões de pessoas. Então, o que faz nós termos acesso a tantas mercadorias o tempo todo? A Revolução Industrial. Pergunta para essa sala. O que é a Revolução Industrial? Professor, uma profunda mudança na forma de produção. Eu estou curioso por uma coisa. Bastante curioso. Ele escreveu um pequeno esquema na lousa e eu estou aqui explicando. Eu estou vendo pouquíssimas pessoas fazendo anotações. Eu deixo sem caderno na idade. E aí, como é que vai fazer? Não esqueça o que eu estou falando. Cadê as anotações? O ano que vem, quando vocês estiverem em qualquer curso técnico ou universidade, o professor vai ficar aqui falando. Ele não vai nem perguntar se você tem caderno ou não. Você anota se você quiser. Aqui não vai mudar muita coisa. Tudo bem, senhores? Então anotem o que eu estou falando, porque depois vão esquecer. Tudo bem? Posso continuar? Meus amigos, até aqui está claro tudo que eu estou falando para vocês? O que é revolução? O que é revolução industrial? Tudo bem? Pergunta. Não coloquei na lousa, mas é uma pergunta que eu tenho muita esperança que vocês respondam. Deixa eu ver quem. A minha amiga Lourinha ali. Como é seu nome, minha linda? Ana Luísa, tudo bem com você, filha? Como foi suas férias? Foi bem, filha? Em que país inicialmente teve início a Revolução Industrial? Não fala Brasil. Aponte uma pessoa da sala que de repente você acha que poderia dialogar com esse conceito. Vitor, eu me senti elogiado. Ela escolheu porque, tipo, tá dizendo, professor, eu acho que ele consegue. Vitor, em que país inicialmente surgiu as primeiras fábricas? Fale mais alto. Ele acertou. Não se fala de Revolução Industrial sem falar daquela bandeira que está carregada, que o Ed está carregando. Olha lá, a Inglaterra. Certo? A Inglaterra foi o primeiro país do mundo que passou pela Revolução Industrial e depois disso ela se espalhou pelo mundo. Isso aconteceu em 1760. 1760! 200 e poucos anos atrás. Pergunta pra vocês, deixa eu ver quem. Vocês. Quem começou com você lá? Bom, agora você vai falar comigo. Melhor eu, né? Penso eu. Como é seu nome mesmo, linda? Miguelicia, tá tudo bem, filha. Não fica constrangida, certo?
Na sua opinião, a Revolução Industrial ela aconteceu há pouco ou há muito tempo? Pouco tempo. Pouco ou muito tempo? Depende da sua visão. Se a gente falar uma evolução muito avançada, eu diria pouco. Agora, se a gente falar de pequenas mudanças, há muito tempo. Faz pouco ou muito tempo a Revolução Industrial? Muito tempo? Pouco? Ela falou, vai muito de problema, tá falando, mas vamos dar. Pensa que você está numa aula de história. História é a história da humanidade. É nesse contexto. Pouco ou muito tempo? Muito. Pouco. Pouco. Meus amigos, é claro que 240, 50, 60 anos é muito tempo se a gente considerar o tempo de vida de um ser humano. Nós dizemos aí 80, 90 anos, não é isso? Parece que é muito tempo, não é? Mas vamos pensar em termos históricos. Melhorou legal. A humanidade, ela tem 3 milhões de anos. É um ser humano. Olha o ser humano. A humanidade tem 3 milhões de anos. Nós estamos em 2025. É 5, né? 2025, né, gente? O ser humano que foi criado, ou ele veio forma, há 3 milhões de anos atrás. Tudo bem até aqui? Revolução Industrial fazem 200 anos. Aqui nós temos 3 milhões de anos. Professor, marca por gentileza um pontinho vermelho. Se tiver vermelho, se tiver caneta vermelha, que eu não sei se eu tenho. Acho que tem um aqui. Tem. Marca aqui na história da humanidade quando aconteceu a Revolução Industrial. Aqui. A Revolução Industrial, meus amigos, é absolutamente recente em termos de história. Gente, o que são 200, 300, 500 anos perto de 3 milhões de anos? A gente pode dizer então que 99,9% da história humana não existiam fábricas. Fábrica é uma coisa absolutamente recente. Detalhe, e com impacto tão grande no mundo, o impacto que a gente tanto sequer dimensionou ainda. Alguma dúvida em relação a isso? Então, o que ficou bastante claro aqui? Revolução Industrial foi uma profunda mudança na produção e aconteceu há pouquíssimo tempo. Alguma dúvida em relação a isso? Quem fez a Revolução Industrial? Por exemplo, quando você pensa na Revolução Francesa, que aconteceu praticamente ao mesmo tempo, a Revolução Francesa foi feita por pobres, por mulheres, por homens, pela burguesia também. A Revolução Industrial não, ela foi feita por um grupo de pessoas muito específico, um grupo que enriqueceu muito. Qual é o nome do grupo que fez a Revolução Industrial? A burguesia. Alguém aqui poderia me dar um pouquinho uma palhinha da história da burguesia? Todo mundo aqui já me fala o nome burguesia, não é isso? Mas alguém pode me dizer qual é a história da burguesia? Onde que a burguesia nasceu? Não foi na Piraporinha, eu posso garantir vocês. Nem no Ângelo. Qual que é a história da burguesia? A burguesia nasceu, meus amigos, minha fusão de história é essa. Ela nasceu bem no finalzinho da Idade Média, 1300, 1400. As pessoas viviam dentro de feudos na Europa, isso aqui era murado. Algumas pessoas começaram a fazer banquinhas aqui para vender seus produtos, fora dos feudos. Essa região aqui fora do feudo era chamada de burgo. Esses primeiros comerciantes, eles eram chamados de burgueses. Deu para entender? É o nascimento do próprio sistema capitalista, o nascimento da burguesia. Essa burguesia ela foi enriquecendo. Essa burguesia foi ganhando muita grana. Por volta de 1400, essa burguesia queria engolir o mundo. É essa burguesia que vai financiar uma das aventuras mais extraordinárias da espécie humana, as grandes navegações. Todo mundo acha que as grandes navegações foram feitas por Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral. Esses caras eles eram funcionários. Quem bancava a construção de embarcações, a manutenção da tripulação, o esforço de colonização para matar indígena, tomar terra, era a burguesia. Então quem é que faz a Revolução Industrial?
é a burguesia inglesa. Deu para entender o que eu estou falando? Em outras palavras, a Revolução Industrial não foi feita pela população, ela foi feita por um grupo de endinheirados, a burguesia industrial. Alguma dúvida em relação a isso? Uma coisa importante sobre a história da burguesia: quando ela nasceu, até antes da Revolução, a burguesia era chamada de burguesia comercial. Por que burguesia comercial? Porque a atividade dela era no comércio. Como a Revolução Industrial, a burguesia deixa de ser só comercial, vira uma burguesia industrial, porque agora não se preocupa só em vender, ela se preocupa em produzir. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Então, quem criou a Revolução Industrial em 1760? A burguesia inglesa. É claro que depois, gente, a Revolução ela foi se espalhando. Vários países da Europa, a segunda Revolução Industrial, os Estados Unidos, sem nenhuma dúvida. O Japão foi o primeiro país asiático que passou pela Revolução Industrial. Alguma dúvida em relação ao que eu estou falando, senhores? Percebam vocês que a segunda Revolução ela é maior. A primeira é só na Inglaterra. A segunda já pega várias partes do mundo. Alguma dúvida, senhores? Posso continuar? Meus amigos, eu não falaria sobre Revolução Industrial com vocês se ela não tivesse um impacto no mundo. Qual foi o impacto no mundo da Revolução Industrial? E quando eu falo impacto no mundo, perceba que é o mundo todo. Gente, importante que eu diga, mesmo países que não tinham fábricas, eles sofreram o impacto da Revolução Industrial. As relações mudaram. Primeira coisa que mudou drasticamente, o aumento do que, gente? Da produção. Gente, eu usei a palavra aumento porque eu sou bonzinho. Palavra explosão. Com a Revolução Industrial, meus amigos, a espécie humana, ela começa a produzir uma quantidade de mercadorias que nem o sonho mais louco poderia supor. Os países industrializados começam a produzir uma mercadoria, assim, muita mercadoria. Qual que é o segundo impacto disso? Quando você produz muito, você quer vender menos ou quer vender mais? Então, o que também explode além da produção? O comércio entre os países, ele se expande. As mercadorias agora começam a ser mercadorias o quê? Globais. Eu não faço essa caneta para vender no meu bairro. Eu faço essa caneta para vender em todos os lugares do mundo. Só que vira o quê? Uma mercadoria globalizada. Você vai criar, então, portanto, o quê? Essa parte eu gosto de falar. O mercado global. O que é o mercado global? É um mercado em que o mundo todo se torna um shopping center. Mercadorias daqui estão aqui, mercadorias daqui estão aqui, mercadorias aqui estão aqui. Há uma troca de mercadorias, uma troca comercial o tempo todo. Você cria um mercado global. Agora, olha que interessante que eu vou dizer para vocês. Isso muda, gente, o comportamento e o pensamento das pessoas. Vem na minha ideia. Se você pensar no ano de 1100, 1200, antes da Revolução Industrial, você olhava para um jovem de um lugar, pela roupa dele você sabia que esse jovem era de um lugar. Por quê? As roupas eram de um lugar, o tipo de música que ele usava, que ele curtia, era daquele lugar, porque não havia circulação. Com a Revolução Industrial isso vai mudar para sempre. Por quê? Agora você olha um jovem do mundo, brasileiro, indiano, japonês, eles são muito parecidos. Tem os gostos muito parecidos, porque agora as mercadorias são globais. Inclusive as mercadorias culto. Por exemplo, quantos aqui de vocês não gostam de mangás, de animes japoneses? Vários de vocês gostam, não gostam? Você acha que um jovem de, sei lá, 150 anos atrás, ele conhecia mangá brasileiro? Então uma coisa se torna o quê? Uma coisa... Se você pegar cantores, quem não conhece uma Madonna, uma Beyoncé, é uma mercadoria global. Filme! Quando lançaram aqueles Vingadores, o último, mano, 90% dos cinemas do mundo curtia aquilo. Você vê um moleque no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Japão, na Índia, usando camiseta do Capitão América, camiseta do Homem de Ferro. Vocês entendem? Até o futebol. Olha que coisa interessante. Quando eu era pivete,
chega no mano, que time que você torce? Ele ia falar os grandes de São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians. Ele ia falar que hoje em dia você vai na quebrada. Que time você torce? É torcer pro Barça. O mundo está no global, filho. As mercadorias hoje são mercadorias globais. Deu para entender o que eu estou falando? As culturas locais, isso é o efeito negativo. Elas estão morrendo. Hoje você não fala mais de cultura de uma comunidade. Quase não existe mais isso. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Então, qual que é o impacto da Revolução Industrial? Aumento da produção, aumento do comércio, o mercado internacional. Agora, esse aqui, suave. Mudança nas relações entre os países. Imagine uma coisa. A Europa toda passou pela Revolução Industrial. Estados Unidos e Japão. Todos esses países agora precisam desesperadamente vender as suas mercadorias, senão vão à falência, correto? Pergunta. Você. E se não souber, tá tudo bem, tá, filha? Fica tranquila, tá? Que tipo de relação a Revolução Industrial criou entre os países? Eu vou dar um exemplo para você pensar. Você vai na feira. Já foi na feira? Gosta de um pastelzinho, filha? Adoro. Que pastelzinho que você curte, filha? Eu gosto de Carne seca com que? Bom, vamos continuar. Você vai na feira. Aqui tem uma banca de pastel e aqui tem uma banca de pastel. Lá você passa e fica assim, bom dia, senhor, bom dia. E aí você, mano, eu vou comprar de quem? Essas duas bancas são amigas? São o quê? Você respondeu a minha pergunta. Que tipo de relação a Revolução Industrial gerou entre os países? Concordam comigo? Concorrência. Meus amigos, essa concorrência vai arrastar o mundo para um acontecimento trágico. A Primeira Guerra. Eu acabei de explicar para vocês o principal motivo da Primeira Guerra Mundial. A concorrência comercial entre os países. Deu para entender? Alguma dúvida? Meus amigos, agora que eu discuti com vocês, esse termo aqui, alguém pode ler para mim? Alguém pode ler para mim? Pode, por favor, gente. Proteção. Vem aqui, Bianca. Vem até aqui. Sente-se aqui. Sente-se aqui. Sente-se aqui. Sente-se aqui. Não, até eu tô indo puxar, você vai cair. Sente-se aqui. Sente-se aqui. Sente-se aqui. Cheguei, passa. Cheguei? Passa um pouquinho pra cá, filha. Só um pouquinho para vocês suas costas, né? Presta bem atenção que isso já vocês entenderam o que está acontecendo hoje no mundo. Hoje! Vocês são dois países industrializados. Aqui está o mundo. Você vende suas mercadorias para o mundo todo. Você também vende suas mercadorias para o mundo todo. Vocês não são amigos, vocês são concorrentes. Concorda comigo? Os dois são concorrentes. Só que o que acontece? Esse cara vende mercadoria pra caramba. E ele vende as mercadorias, inclusive, no seu país. No seu país. Isso é um bom negócio para você? Que o seu povo compra as mercadorias dele e não compra do seu próprio país? É a mesma coisa. Você importa a coisa delas. Ela vende, manda coisa para o seu país. Correto? Isso é um bom negócio para você? Porque suas fábricas podem ir à falência. E se todo mundo comprar do país dele e não do seu, o que acontece com você? Ó, se ferra, não é isso? O que o seu país pode fazer, de vocês dois, para se proteger um do outro? Adotar uma medida econômica chamada protecionismo. O que é protecionismo? Você vai falar para o seguinte: você quer vender, você quer comprar suas mercadorias, não quer? Não, você quer me vender suas mercadorias, não quer me vender? Você vai me vender, eu vou comprar suas mercadorias, você pode vender aqui. Só que cada mercadoria que você me vender, você vai pagar uma taxa para mim. O nome disso é protecionismo. Porque quando você paga uma taxa, você vai ter que vender as mercadorias um pouco mais cara. Isso vai ajudar as indústrias do país a terem uma venda mais barata. Vocês entenderam o que eu estou falando? Vocês entenderam o que é protecionismo? Um país ele cobra taxa do outro para poder importar mercadoria. Por que isso é importante? Alguém pode dizer o que está acontecendo hoje no mundo? Vai ser anunciado hoje. Hoje, o presidente Donald Trump
acaba de anunciar que todo o aço que ele comprar do Brasil, o Brasil vai ter que pagar 25%. Ele está fazendo isso com vários países do mundo. Ele fala assim, eu posso até comprar suas mercadorias, mas vocês vão ter que pagar uma taxa para mim. Por que ele está fazendo isso? Para proteger a economia norte-americana. O que o Brasil vai fazer? Vai fazer exatamente a mesma? Então tudo bem. Você vai taxar minhas mercadorias? Então tudo que a gente comprar dos Estados Unidos, vocês vão ter que pagar uma taxa a mais pra gente. Deu para entender? O nome disso é o quê? Protecionismo. Qual que é o efeito disso na nossa vida prática? Para quem gosta de comprar coisas importadas, vai ficar mais caro. Por exemplo, setor de informática no Brasil. Nós temos produção de softwares no Brasil? Nós temos? O que vai acontecer então com o mercado tecnológico do Brasil? Vai ficar muito mais cara a manutenção de computador, celular, vai ficar mais caro. Deu para entender o que eu estou falando? Por quê? Porque o Brasil vai ter que reagir. Se eles taxarem o meu, eu vou taxar o seu também. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Vocês sabem que a maior guerra comercial hoje é contra quem? Estados Unidos e outro país. Qual país? China. Pode falar. É um adotando, a partir de agora, medidas. A China, semana passada, já anunciou que vai adotar protecionismo contra os Estados Unidos. Vira o quê? Uma guerra comercial? Qual que é o maior temor do mundo? Que essas guerras comerciais, elas saem do âmbito do comércio e vai para onde? Para a guerra física, para a guerra militar, de verdade. Deu para entender o que eu estou falando? Então, isso aconteceu antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O caminho foi bem esse. Alguma dúvida? Felizmente a história não se repete, mas ela alerta. E a gente alerta que infelizmente o mundo começa a caminhar para uma situação de enfrentamento. Por exemplo, vocês entenderem como está tudo ligado. Vocês viram que o Trump ele saiu do Acordo de Paris? Sabe o que é Acordo de Paris? Acordo de Paris é um acordo que os países tinham para evitar a emissão de poluentes na atmosfera. Os Estados Unidos é o segundo país que mais polui a atmosfera do mundo, só perde para a China. Quando o Trump ele tira os Estados Unidos do Acordo de Paris, ele está dizendo o seguinte para os seus empresários: vocês podem poluir agora à vontade. Por que isso? Porque ele é inimigo da natureza? Porque os empresários norte-americanos eles vão gastar menos produzindo. Quando você se preocupa com a questão ambiental, você gasta mais para produzir. Então ele faz isso para quê? Para fortalecer as indústrias norte-americanas. Só que não esqueçam, isso é uma medida negacionista. Os impactos, gente, ambientais, e o pior é que ele mesmo está vendo. A Califórnia queimou até a morte, mês passado. As inundações é uma constante, os furacões. Só que qual é o problema do Trump? Ele nega que exista aquecimento global. Ele é negacionista. E esse é um problema. Vocês veem como que o negacionismo ele mata? Pode abrir, minha filha. Tenha medo não, pode abrir a porta. Oi, Fábio. Tá aí quanto tempo já? Eu vou dar essa e eu vou dar duas. É essa que acabou e agora essa. E de manhã? Você veio pra cá de 7 horas? É, dei duas aqui no... Ah, aqui do lado. Aqui e depois vem pra Ah, cá. beleza, tranquilo. Beleza? Valeu, Celião. Até mais. O que foi? É muito feio o que você faz. É muito feio. Posso continuar, gente? Posso continuar? Eu paciência da gente boa. Posso continuar? O meu aluno ele entendeu o que é protecionismo? Vocês entenderam? Percebam vocês que hoje o Jornal... Vocês podem ver. Vocês vão assistir o Jornal Nacional hoje e o Trump vai anunciar hoje. Vai ser a notícia mais veiculada do dia. Estados Unidos vai taxar produtos brasileiros. O nome disso, gente, é protecionismo. Deu para entender? Vocês lembram que eu falei para vocês que a burguesia antes era uma burguesia comercial? Depois tornou uma burguesia industrial? Existe uma terceira mudança que já aconteceu. É o capitalismo financeiro, a burguesia financeira. O que é isso? Depois da segunda revolução industrial, meus amigos, os donos das fábricas, eles perceberam que eles podiam ter muito mais poder econômico se fizessem uma coisa: se unissem fábricas com outra instituição poderosíssima, bancos. O que houve no século XX? Final do século XIX, uma junção entre fábricas e bancos. Você vai criar o quê? Uma potência chamada capitalismo financeiro. Por exemplo, hoje quando você faz uma dívida com uma empresa, dificilmente você também não faz com um banco.
Na verdade, você fica mais devendo para o banco do que para a empresa. É o banco que vai te cobrar. Deu para entender o que eu estou falando? Então, quem vai financiar o crescimento industrial? A burguesia e os banqueiros. É um setor muito poderoso. Alguma dúvida em relação ao que o professor Edmar explicou para vocês? Está claro para vocês? Meus amigos, para a gente dar um tempinho agora. Vocês sabem que sempre existiram trabalhadores no mundo. O que era um trabalhador, por exemplo, na antiguidade, na Idade Média? Era o camponês. Era o cara que estava ligado à terra. Era o pastor de ovelha, era o cara que fazia agricultura. A ideia de trabalho estava ligada ao quê? A relação com a terra, correto? A Revolução Industrial vai gerar um novo tipo de trabalhador. Que tipo de trabalhador é esse? Um trabalhador das fábricas. Percebe que ele já não está ligado à terra. Que nome, historicamente, a sociologia vai dar para essas pessoas? Proletariado. O que é o proletariado? É o trabalhador das fábricas. Tudo bem até aqui, gente? A palavra proletariado, gente, ela vem de um preconceito burguês. Vocês já viram aquela piada, ou aquele comentário mais ou menos assim, pobre só presta para fazer filho? Já viram isso? A palavra proletariado quer dizer aqueles que fazem prole, aqueles que fazem filhos. Deu para entender, senhores? Quem é o proletariado? São os trabalhadores das fábricas. Alguma dúvida, senhores? Alguma dúvida? Tá ok. Meus queridos, me escutem. A Revolução Industrial, ela foi no século XIX. Para quem não sabe, século XIX entre 1800, 1900, não, vamos falar século XVIII, século XVIII e XIX, 1700 e 1900. Esses 200 anos eles foram extremamente importantes na história da humanidade. Eu diria inclusive para vocês, gente, que a Revolução Industrial ela não foi a causa das mudanças. A Revolução Industrial só aconteceu por causa de várias outras revoluções que aconteceram ao mesmo tempo. Eu diria que a humanidade, ela teve, ou pelo menos a humanidade ali na Europa, ela precisou de toda uma série de revoluções, micro-revoluções, para que ela desencadeasse na famosa Revolução Industrial. Tudo bem até aqui? Os historiadores costumam dividir esse movimento em 3 esferas. Primeiro, para que acontecesse uma Revolução Industrial, teve que acontecer primeiro que uma revolução tecnológica. Professor, que tipo de revolução tecnológica? Pensem comigo. No tempo das grandes navegações, você tinha as caravelas. As caravelas, para quem não sabe, 1500 era um must da tecnologia. Aquelas caravelas de madeira, aquelas velas, o vento, cara, aquilo ali era o top do top do top em 1500. O que você vai ter por volta de 1700, 1800? Embarcações de metal, de ferro, de aço, não mais impulsionadas pelo vento, e o vento ele é caprichoso, às vezes tem, às vezes não tem, não é isso? Mas motores que vão fazer aquilo se movimentar com muito mais velocidade, em que direção você bem entende. Detalhe, os navios ficam o que, senhores? Eles ficam maiores. Você também vai ter, nesse período histórico, o telégrafo. Você vai poder conversar com pessoas em distâncias jamais vistas. Você vai ter a inovação do ponto de vista científico. Por exemplo, o ser humano ele vai criar um equipamento que nos permite ver seres que você não vê a olho nu. Você vai criar o microscópio. Por exemplo, entre eu e você parece que não tem nada, não é isso? Entre você tem milhares e milhares de seres vivos que a gente não consegue ver. Isso foi bom para a medicina? Maravilhoso. A descoberta do vírus, das bactérias. Você começa a entender o mecanismo de doenças que até então você não sabia porque que existia. Acreditava-se que eram doenças enviadas por quem? Por quem? Por Deus. Então percebam vocês, para que houvesse a Revolução Industrial, houve o que? Uma revolução o quê? Sobretudo em 2 áreas, transporte e comunicação. Eu quero desafiar a inteligência de vocês. Felipe, né? Não, seu nome qual é? Rafael. Rafa, desculpa, eu confundi com o nome. Desculpa. Rafael, me responde uma pergunta. Se não souber, tudo bem, filho, mas eu quero que você pense. Por que a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia de transporte e comunicação foi tão importante para a Revolução Industrial? Por que ter um melhor transporte, uma melhor comunicação, favoreceu a Revolução Industrial?
o melhor transporte, eu acredito que seja para levar mais coisas dentro das embarcações. E a comunicação? Você aceitou? A comunicação é, sei lá, se eles encontrassem algum lugar novo, alguma coisa nova, e também questão de segurança. Não, nessa você já foi um pouquinho fora, mas eu me permito explicar. Gabi, você está aí no fundo, não tá? A Gabi é um país. Eu sou um país industrializado. Eu estou do lado do mundo, você está longe para Dedéu, está do outro lado do mundo. Como é que eu posso mandar minhas mercadorias? Como que eu posso fazer comércio com ela se eu não consigo fazer chegar minha mercadoria nela? Vocês entendem a necessidade de você ter um transporte mais eficiente, mais rápido? Principalmente se eu transporto coisas perecíveis, carne, vegetais. Então, o mundo industrializado precisa de quê? De transportes mais rápidos e eficientes. Vocês entenderam a necessidade de você ter bom transporte? Comunicação é o que você falou um pouquinho. Como é que eu posso vender para você, Gabi, se eu não consigo negociar preço, negociar pagamento? Para mim, vender para ela, eu tenho que me comunicar, senão ela não fecha negócio comigo. Vocês entenderam por que transporte e comunicação é tão importante? Vocês entenderam? Outro tipo de revolução, além da tecnológica, é revolução intelectual. Para quem não sabe, o século XVIII, gente, ele é o século do iluminismo. Vocês sabem o que é iluminismo? O iluminismo foi um movimento cultural na Europa que diz o seguinte: o ser humano ele tem que confiar na razão. A razão é uma luz. O que você acreditava no passado? Que tudo que acontecia no mundo era obra de quem? De Deus. No iluminismo a gente começa a confiar no quê? Na razão, na tecnologia. Não é que a gente deixa de acreditar em Deus. No iluminismo surge o seguinte pensamento: meu filho está doente? Tá, eu vou rezar para Deus, mas eu vou levar ele aonde? É o nosso pensamento. Eu confio na religiosidade, mas eu confio na razão. Eu tenho um problema aqui, eu vou resolver racionalmente. Uma doença começou a pegar vocês. Se fosse na Idade Média, vocês são pecadores. Essa doença é um castigo de Deus. Iluminismo. O que está acontecendo que está fazendo essa doença pegar? É a água? É o ar? A gente começa a tentar entender a coisa do ponto de vista o quê? Racional. Deu para entender? Uma outra ideia surge do iluminismo. Que ideia que é essa, meus amigos? Essa aqui. A natureza, ela pode ter sido feita por Deus, mas o homem pode usar a natureza a seu favor. Gente, sem esse pensamento existiriam fábricas? O que é a fábrica? É a transformação da natureza. Se você parte do princípio que a natureza é sagrada, você não toca nela. Deu para entender o que eu estou falando? Perceba que esse pensamento ele traz coisas boas e coisas ruins. Por exemplo, os indígenas acreditam que a natureza é algo sagrado e que nós fazemos parte da natureza. Eles tratam a natureza com muito mais respeito que a gente. Deu para entender? Então esse pensamento ele é libertador, mas ao mesmo tempo ele nos condena. Deu para entender o que eu estou falando? Eu vou ter que fazer uma crítica. Uma crítica não, vou falar uma coisa que vai pegar forte. Vocês sabem que a nossa relação com a natureza ela está muito impregnada de um conceito cristão. Como assim? O que é o conceito cristão? Deus fez tudo que existe para a gente. Perceba o utilitarismo disso. A natureza existe para nos servir. Que tipo de relação a gente cria com a natureza a partir disso? Eu posso explorar porque ela existe para me servir. É uma herança cristã. E eu sou de uma família cristã, eu sou cristão. Mas a herança é essa. A natureza Deus fez para me servir. Se Ele fez para me servir, eu uso como eu quiser. Obrigado, gente. Até a próxima. Ainda falta uma revolução agora. Meus queridos, eu expliquei para vocês que é impossível entender o que é a Revolução Industrial sem pensar nas revoluções que aconteciam ao mesmo tempo. Uma revolução tecnológica, sobretudo na comunicação e no transporte. Uma revolução intelectual que faz o ser humano olhar para a natureza e para os seus recursos de uma maneira diferente. É aí que vai nascer uma palavra muito interessante. Antes você falava de natureza, hoje você fala de recursos naturais. Olha a diferença. A mesma que serve para a humanidade. Antes você falava
você falava humanidade, hoje você fala recursos humanos. Deu para entender a diferença? É diferente. Um, você está integrado de maneira harmônica. O outro é algo que você pode provar e você pode explorar. Deu para entender? Nas empresas tem um setor chamado recursos humanos, até hoje, tá bom? E a última coisa, essa vai redesenhar o mapa do mundo, é a revolução agrária. Gente, umas 3 pessoas em perguntam, que palavra é essa? Se você não sabe o que é agrário, gente, vocês não conseguem dialogar com um dos principais problemas do Brasil até hoje, é a questão agrária. O que quer dizer a palavra agrário? Terra, posse da terra. O que aconteceu com a Revolução Industrial? Antes da Revolução Industrial acontecer, gente, a maioria da humanidade vivia no campo. As pessoas viviam no interior do campo. Se você fizesse uma pesquisa em 1600, onde vive a maioria dos seres humanos? Nas grandes cidades? Nem existia o conceito de grande cidade. As pessoas viviam no campo. Com a Revolução Industrial, o que começa a acontecer? As grandes cidades começam a atrair milhares e milhares e milhares de seres humanos. Hoje eu pergunto para você, a maioria da espécie humana vive no campo ou vive nas cidades? A gente vai aprofundar isso na minha próxima aula, está preparada? Os problemas que isso trouxe. Hoje, meus amigos, a maioria absoluta da espécie humana está confinada em grandes cidades. Isso é bom ou isso é ruim? Quem falou os dois? Perfeito. Gente, são poucas as perguntas na vida que você diz que é bom ou ruim, sim ou não. O mundo, gente, ele não é preto e branco. Você ama tal pessoa, a resposta pode ser tanto sim como não. Existe um símbolo que expressa isso muito bem. Você já viu esse símbolo, tá? Já viu esse símbolo? Isso quer dizer o seguinte, mesmo na luz tem escuridão. E mesmo em escuridão você tem luz. Gente, as maiores perguntas da vida, ela não se responde com sim ou não. É depende, é os dois ao mesmo tempo. Você pode amar e odiar uma pessoa ao mesmo tempo. Cabe no coração. Deu para entender o que eu estou falando? Qual é a reforma, a revolução agrária? A migração em massa de pessoas do campo para as cidades. Por que eu falei que a questão agrária é importante no Brasil? O Brasil é um país, gente, que a distribuição de terra ainda é os moldes do Brasil colônia. O que isso quer dizer? Você tem poucas pessoas que têm muita terra. Tem cara que tem uma fazenda tão grande que ele tem que andar de helicóptero para sobreviver a fazenda dele. Enquanto a maioria não tem um pedaço de chão nem para cair morto. O nome disso é questão agrária. E quando eu falo disso, normalmente vocês associam com o interior. Gente, olha para nossa quebrada. Você olha para nossa quebrada, é uma casa em cima da outra. Você vai casar, você vai empoleirando os cômodos. Vai em Moema, vai em Higienópolis. Você tem uma casa que começa numa esquina e vai até a outra. É uma casa que pega um quarteirão inteiro. Mesmo em cidades como a nossa, a terra é extremamente mal dividida. Poucos têm tudo, a maioria não tem quase nada. Deu para entender? Como eles estão agindo nisso? Uma coisa chamada reforma agrária. O que é reforma agrária? É você redistribuir a terra. A França fez isso em 1789, na Revolução Francesa. O Brasil não fez até... Só que quem luta pela terra no Brasil é chamado de vagabundo. O próprio povo chama de vagabundo quem luta por terra. Infelizmente. Posso continuar, gente? Meus queridos, para a gente acabar. Eu expliquei para vocês que a Revolução Industrial aconteceu há pouquíssimo tempo. Vocês lembram disso? Mas a humanidade sempre precisou produzir. Então, como é que os seres humanos produziam antes da Revolução Industrial? A primeira forma de produção, qual é? E aqui depois a manufatura. E depois só aqui a Revolução Industrial. São 3 formas de produção. Qual é que foi usada durante mais tempo? Desde a pré-história o artesanato é usado. Sabe o que é o artesanato? Você produzir as coisas com a mão e com algumas ferramentas. Por exemplo, se você pegar pré-história,
Antiguidade, Grécia, Egito, Roma, Fenícia. Idade Média, era o artesanato. As pessoas faziam as coisas com as próprias mãos. Deu para entender? Gente, como que é o trabalho de um artesão? É um trabalho pior do que hoje? Ou é melhor? O que vocês acham? Eu acho que tem mais ferramentas para produzir, né? Hoje, mas tem algumas coisas que é importante eu discutir com vocês. O antigo artesão, ele não trabalhava fora de casa. O local da residência era o local do trabalho. Por exemplo, todo mundo sai para trabalhar, não sai para trabalhar? Com artesanato isso não existia. Você trabalhava num cantinho da sua casa. Mais do que isso, as ferramentas eram suas. A mão de obra é sua. O tempo do trabalho era seu. Você trabalhava a hora que você bem entendia. A matéria-prima era sua. E, sobretudo, o artesão sabia fazer o trampo completo. Presta um lápis para mim. O artesão que fazia esse lápis, desde pegar madeira, entalhar a madeira, colocar o grafite, tá pronto, acabamento. Ele fazia o trampo todo. Deu para entender? O artesanato, gente, ele dominou a Europa até o ano de 1100, 1300. Só que o que começou a acontecer na Europa? A população começou o quê? A aumentar absurdamente. Qual que é o problema? O artesanato começou a não dar conta de todo mundo, porque o artesanato ele é lento. É uma produção lenta, não é? População aumentou. Como é que faz para atender a necessidade de todo mundo? Você vai criar uma segunda forma de produção chamada manufatura. O que era manufatura? Eram grandes oficinas e aí já vai surgir um personagem que todo mundo conhece, o patrão. E você sai de casa para trabalhar dentro da manufatura. Você já não é dono do tempo do trabalho, você já não é dono das ferramentas, você é um empregado. Só que a manufatura vai criar uma coisa super interessante, a divisão do trabalho. Empresta o lápis aí. O que é a divisão do trabalho? Ao contrário do artesanato, numa manufatura, cada trabalhador não sabe fazer o lápis inteiro, ele sabe fazer só uma parte. Eu vou ter um cara que só vai no mato pegar a madeira, só isso, o dia inteiro. Eu vou ter um segundo cara que só vai cortar madeira. Eu vou ter um terceiro cara que só vai colocar o grafite. E o último cara que vai dar o acabamento. Artesanato, o cara faz o lápis inteiro, não faz? Manufatura, você não faz o trampo inteiro. E vou dizer, qual é o nome disso? Divisão do trabalho. Existe até hoje. Deu para entender? Na sua casa. Sabe onde é um lugar que tem muita divisão do trabalho? Escola. Educação não é uma coisa só? Nessa linha de produção chamada escola, qual que é a minha parte da produção? Depois vai entrar outro de cada um faz um pedaço. Um escritório hoje, recepcionista, contas a pagar, almoxerifado, recursos, cada um faz uma coisa. Numa fábrica moderna, o cara que põe a bateria do carro é o cara que põe o vidro? Cada um faz, é a divisão do trabalho. Deu para entender? Alguma dúvida, senhores? Que horas são? Que hora que vale? 10h20, né? Então vou ter que responder a pergunta com vocês. Gente, por que a população da Europa começou a aumentar muito por volta do ano de 1100? Por quê? Por quê? Inovação tecnológica. Que tipo de inovação em 1100? Ferradura no cavalo. Vocês sabiam disso? Foi uma das maiores revoluções tecnológicas da história. Por quê? O ser humano ele sempre usou animais na plantação do trabalho. Só que se você colocasse um animal para trabalhar 8 horas, você aleijava o bicho. Entrava graveto, pedra no casco. O que os ferreiros da Idade Média inventaram? Uma sapatilha, a ferradura. Com isso os animais podiam trabalhar muito mais horas. A produção de alimento, o que acontece? Aumentou. Deu para entender? Uma coisa que foi inventada naquele período, o arado. O arado, sabe o que é o arado? Não sabe? Eu quero que você imagine a situação. Pode imaginar? Imagine 3 homens. Imaginou? Imagine que esses 3 homens estão em fila indiana, um atrás do outro. Você imaginou? Tá ok. Imagine que o homem que vai à frente dessa fila de 3 homens, ele vai segurando 2 paus. Grandes, roliços, imensos. Imaginou isso? Alguém falou, bicho, que é o que eu vi. O que esses homens estariam fazendo em fila indiana e o primeiro segurando 2 paus? O primeiro vai fazendo esse movimento. Tá rindo o quê, velho? Já tá pensando merda, velho.
O primeiro, ele está fazendo esse movimento com os 2 paus. O segundo vem com um saquinho, jogando algo no chão. E o terceiro vem fazendo esse movimento com o pé. O que eles estão fazendo? O primeiro com o cavador, o segundo jogando a semente e o terceiro tampando. Foi isso que quis dizer desde o começo. É que o senhor tem a cabeça poluída, tá? Mas vamos continuar. Esse jeito de plantar funciona? Funciona. Mas ele é um jeito ágil num território imenso. O que é o arado? Um tipo de garfo que você atrela ao dorso do bicho, ele vem rasgando a terra. Hoje quem vai ser trator, né? Com isso você não planta muito mais rápido? Você pega a ferradura e essa inovação, a produção de alimento aumenta, a população come melhor. O que acontece? Quem come melhor? Vai fazer o quê? Para fazer filho, por isso que a população aumenta. Deu para entender o que eu expliquei, senhores? Alguma dúvida? Meus amigos, dá uma pausa para mim. Pausa. Nos 2 pontinhos. Isso. Gente, até hoje, nós estamos em 2025. Quais foram as formas de produção que o ser humano inventou? Artesanato, manufatura. Por que uma manufatura não é uma fábrica? Porque não tem máquinas, concordam comigo? Mesmo tendo aquela estrutura de patrão, empregado, hora para sair, hora para entrar, dentro da manufatura ainda é tudo feito com ferramenta e com mão, correto? Até que finalmente, senhor Victor, em 1760 aconteceu. A burguesia industrial, ela estava ciente das inovações tecnológicas. O que eles vão começar a pensar? Que se nós colocássemos dentro da manufatura um elemento novo, as máquinas. É o momento em que as máquinas vêm para dentro das estruturas produtivas. Vai nascer uma terceira forma de produção. Sistema fabril, também conhecido como maquinofatura, é a revolução industrial. Deu para entender o que eu estou falando? Quais são as principais características da maquinofatura? A produção é feita dentro das fábricas. Agora perceba o impacto disso. Antes a produção não era dentro de casa. Vocês lembram disso? Em pequenas oficinas dentro de casa. Esse sistema de produção doméstico, ele foi o quê? Desmontado. Agora, em vez das pessoas produzirem em casa ou perto de casa, onde é que vão ser essas fábricas? Em lugares centralizados, dentro das cidades. Vocês entenderam o que eu estou falando? Há um desmonte do quê? Do sistema produtivo o quê? Residencial. As pessoas já não produzem nas suas casas. Gente, alguém aqui produz roupa em casa? Alguém que produz tênis em casa? Onde que é o sistema de produção da humanidade hoje? Nas fábricas. Deu para entender? Gente, a gente acha que sempre foi assim. Isso não tem 300 anos. Antes as pessoas fabricavam as coisas dentro das suas próprias casas. Se você for em lugares interioranos ainda, você ainda encontra alguma coisa. Pessoas fazem redes em casa, móveis em casa, mas não é o sistema que domina o mundo hoje. Hoje é o sistema fabril. Deu para entender? E aí houve o quê? O êxodo rural. Isso eu já falei para vocês. As pessoas abandonam o campo e vão para as grandes cidades onde estão as fábricas. Tudo bem, senhores? Alguma dúvida? Senhores, agora definitivamente eu terminei a aula. Muito obrigado. Pode vir. Vamos lá. Meus amigos, qual é o tema dessa aula? A Revolução Industrial. Me permitam dizer uma coisa para vocês. Quando você vai construir uma casa, a parte mais urgente, a mais primordial para você construir, não é a parede, não é a coluna, é o alicerce. Qualquer pedreiro bom sabe do que eu estou falando. Você constrói um bom alicerce e aí você constrói a casa em cima, ela não vai cair, correto? Um assunto que é o alicerce para entender o curso de história desse ano é a Revolução Industrial. Você não entende o mundo que você vive hoje, padrão de consumo, diversão, aquecimento global, se você não falar de Revolução Industrial. Se você for fazer uma redação sobre as enchentes em São Paulo, cientificamente você tem que falar de Revolução Industrial. Senão você não entende o aquecimento global no mundo. Deu para entender? Mesmo as relações de trabalho hoje do mundo, você fala de Revolução Industrial. Detalhe, você não entende imperialismo, Primeira Guerra, nazifascismo, Segunda Guerra, Guerra Fria,
se você não entender o que é Revolução Industrial. Então, esse assunto é de fundamental importância, correto? É o nosso assunto. Existe o mundo antes e o mundo depois da Revolução Industrial. Mas a primeira coisa que quero discutir com vocês é a palavra revolução. Eu falei um pouquinho sobre isso no final do ano passado. Eu quero que vocês esqueçam a matéria história. Se eu perguntar para vocês agora, na lata, o que é uma revolução, vocês saberiam me dizer? O que é uma revolução? Tem a ver, mas não é só isso. Quem falou? Como é seu nome? Samuel, meus parabéns. Meus parabéns, filho. Meus amigos, a ideia de revolução, ela está intrincada a uma ideia de mudança, mas não qualquer mudança. Essa minha garrafa está nessa mesa, não tá? Amanhã eu coloco ela nessa mesa. Mudou, não mudou? Não mudou, não mudou? Abre pra mim. Isso é uma revolução? Não. Uma revolução, meus amigos, é alguém? Tá, pode fechar. Uma revolução, meus amigos, é... Então percebam vocês, uma revolução não é qualquer mudança. Hoje eu tô de boné, mas eu tô sem boné. Não teve uma mudança? Mas que impacto isso teve na sua vida? Nenhuma. Uma revolução é realmente uma mudança que muda, transforma a vida das pessoas. Exemplo número 1. Sabemos que no período preconceituosamente chamado pré-história, eu já expliquei para vocês que a espécie humana era muito frágil. Ela era mais caça do que caçador. Vocês lembram disso? O ser humano era uma presa fácil para qualquer outro animal. Entretanto, no meio da famosa pré-história, o ser humano ele vai dominar um elemento da natureza. Que elemento é esse? O fogo. Jamais digam o ser humano inventou o fogo. É uma merda falar isso. É como você falar assim, o ser humano inventou a água. Você aprendeu a lidar com o fogo, com a água, mas não quer dizer que você tenha inventado o fogo. Deu para entender? O ser humano ele começa a dominar o fogo. Então nós sabemos que na famosa pré-história, o ser humano ele começa a dominar o fogo. Percebam a mudança que isso vai trazer. A noite, que era o suplício para o ser humano, a escuridão, que quer dizer a morte, quer dizer o que agora? Ele pode iluminar a noite, correto? Os animais que vêm pegar esse ser humano, ele pode colocar o fogo na ponta de uma lança e enfrentar o bicho. Ele ganha o que? Aquecimento e proteção. Vocês concordam comigo? Agora, acreditem vocês, até a aparência física do ser humano mudou por causa do fogo. Como assim, professor? Se você pegar os primeiros fósseis da espécie humana, você vai perceber o seguinte: a arcada dentária desses primeiros seres humanos era uma coisa animalesca. Os seres humanos, eles tinham uma arcada dentária forte porque tinham que rasgar a carne, quebrar ossos com a boca, arrancar os nervos com a boca. Isso exigia o quê? Uma dentição poderosa. Com o fogo, o ser humano ele começa a cozinhar os alimentos. O alimento ele começa a ter uma textura mais suave. Por que vocês acham que a gente tem a dentição tão pequena? Por causa do fogo. Eu pergunto, o domínio do fogo foi uma revolução? Sim. Então vamos deixar bem claro. O que é uma revolução? É uma grande transformação. Por exemplo, a invenção da vacina, a invenção do antibiótico, a internet. Revoluções que mudaram a história da humanidade, correto? Agora meu aluno está... Próxima aula sua, eu não quero você no meio. Então, agora que meu aluno ele sabe o que é uma revolução, uma grande mudança, o que foi a Revolução Industrial? O ser humano, meus amigos, ele sempre produziu. O ser humano, para dominar o mundo, ele produziu agasalho, produziu aviões, produziu calçados. Nós somos fracos, cara. Se você pegar aquele cara que mais corre, aquele cara que fazia assim, como que é o nome dele, Kevin? Se você pegar aquele cara, é que ele tá meio veião agora, né? Mas se você pegar o Usain Bolt no auge, colocava ele pra postar uma corrida com o Leopardo, qual que é a chance dele? Nenhuma. Você pega o cara mais bombado do mundo, o cara mais maçã, põe ele pra lutar contra o urso, qual que é a chance dele? O ser humano, gente, nós somos fracos, nós não voamos, nós não temos guerras, mas nós temos a capacidade de produzir. E isso nos fez dominar o mundo. Agora que vocês entenderam isso, o que foi a Revolução Industrial? Foi uma profunda mudança no quê? Na forma de produção. Deu para entender isso? O que foi a Revolução Industrial, senhor Pedro?
Foi uma mudança na forma que o ser humano ele produz. Alguma dúvida em relação a isso? O que a Revolução Industrial ela criou? As fábricas modernas. As fábricas que todos nós conhecemos. E nós somos filhos disso, meus amigos. Seu tênis fura, você vai até o shopping. Quantas lojas tem de tênis? Quantas marcas de tênis tem? Revolução Industrial. A produção dá conta disso. Tá um frio do caramba, você chega em casa e quer tomar um banho, vai ter que esquentar água no potinho? Liga o chuveiro. Revolução. Eu sou de um tempo que quando chegava em casa, tinha que ir para as panelas, panela de arroz, panela de feijão, panela de mistura, tinha que esquentar todas para você comer a comida quente. Hoje em dia existe o quê? Revolução Industrial. Deu para entender o que eu estou falando? Nós somos dependentes da Revolução Industrial. E aí, pergunta, quem promoveu a Revolução Industrial? Foram os pobres? Quem foram as pessoas que construíram as primeiras fábricas? A burguesia. A mesma burguesia que nasceu no final da Idade Média nos burgos, comercial, a mesma burguesia que financiou as grandes navegações em 1500, ela que... Gente, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, eles foram apenas os capitães da tripulação. Quem financiou a construção dos navios, as velas e promoveu a colonização do mundo lá em 1500 foi a burguesia. Deu para entender o que eu estou falando? Homens de negócios, homens ricos. Deu para entender? Revolução Industrial foi feita por pobre? Estou perguntando. Foi feita por quem? Por quem, gente? Não tô... O que está pensando? Quem fez a Revolução Industrial? Não estou ouvindo. Ah, melhorou. Alguma dúvida, senhores? Meus queridos, mas uma revolução como a Revolução Industrial, é claro que ela vai mudar o mundo. Ela tem impactos. Impactos muito interessantes, tanto para o bem quanto para o mal. Vamos falar dos impactos da Revolução Industrial. Primeiro impacto, o aumento da produção. Gente, mas foi um aumento pequenininho? Meus amigos, nós somos hoje no mundo 8 bilhões de seres humanos. 8 bilhões de pessoas existem. Essas 8 bilhões de pessoas querem usar um bonezinho, querem usar uma calça, querem usar um tênis. Eu pergunto para vocês, se não fosse pela Revolução Industrial, nós teríamos acesso a tantas mercadorias como nós temos hoje? Imagine se não fosse as fábricas, seu tênis fura. Você ia no artesão, moço, faz um tênis pra mim, põe seu nome na fila, daqui a 3 anos tá pronto, porque tem uma fila. O que faz a gente ter o nosso padrão de consumo é exatamente o quê? A Revolução Industrial. Alguma dúvida? Só que percebam o seguinte, o primeiro país que passou pela Revolução Industrial foi a Inglaterra, mas depois disso vários outros países passaram. Isso quer dizer o seguinte, se você aumenta a produção, você tem que aumentar o comércio, concorda comigo? Se eu produzo mais, você tem que vender mais, concorda comigo? Qual é a relação que se criou com a Revolução Industrial entre os países? Que tipo de relação? Se todos os países da Europa, por exemplo, eles vendem mercadoria, qual que é a relação? Hã? Mas todo mundo vende as mesmas coisas. O que um país é do outro agora? Já foram na feira? Uma banca de pastel aqui, outra aqui. Você passa, bom dia senhor, bom dia. Essas duas bancas são amigas? Não. Elas são o quê? Rivais. Qual a relação que a Revolução Industrial criou entre os países industrializados? Rivalidade. Acabei de explicar para vocês o primeiro motivo da Primeira Guerra Mundial. Rivalidade comercial entre os países. Porque se seu país vende mais do que o meu, as minhas áreas vão à falência. A gente se torna o quê? Concorrente, velho. O mundo de Revolução Industrial é um mundo de Hoje Donald Trump anuncia taxas de protecionismo. O que um país ele faz para proteger suas fábricas? Sabe o que ele faz? Olha que coisa interessante que eu vou explicar. O que é protecionismo, senhor Kevin? Você é uma fábrica e você é um país com fábrica, você é um país com fábrica. Você quer vender suas mercadorias, não quer? Você também quer vender, não quer? Você quer que seu país compre as mercadorias dela ou compre da fábrica do seu próprio país? Só que o país dela é a China, vende mais barato. Por que eu vou comprar da fábrica aqui se eu posso comprar que vem mais barato de fora? Concorda comigo? O que eu posso fazer para proteger minha própria indústria?
Você pode vender aqui. Só que toda a mercadoria que você mandar para cá, você vai ter que pagar uma taxa para esse país. Vocês entenderam a pegada? Vocês entenderam? Sabe qual é o nome disso? Protecionismo é isso. Eu vou importar mercadoria? Vou comprar de fora. Mas se você quiser vender no meu país, você vai ter que pagar uma taxa por mercadoria. Por exemplo, hoje o Trump vai anunciar todo o aço que o Brasil produz, os Estados Unidos ele compra, o Brasil vai ter que pagar 25% a mais. Para que o Trump faz isso? Para proteger a sua própria produção de aço. Porque o aço do Brasil é mais barato. Deu para entender? O que é protecionismo? É uma medida que os países usam para quê? Para proteger a sua própria economia. Por exemplo, suco de laranja. O Brasil não vende para fora? Mas os países não têm laranja também? O que os países de fora podem fazer para proteger a sua economia contra o suco de laranja do Brasil? O Brasil é obrigado a pagar taxa para colocar a laranja lá dentro para vender. Deu para entender? O nome desse tipo de medida é o quê? Proteção. E eu vou falar para vocês. A guerra, vocês estão vendo na televisão, a guerra comercial que o Trump está fazendo é pesadíssima. Ele está colocando taxas para vários países que vendem para os Estados Unidos. A China já anunciou que vai fazer a mesma coisa com os produtos norte-americanos. O presidente do Brasil já falou, se ele anunciar hoje que vai taxar esses 25%, tudo que está aqui dos Estados Unidos vai ter que cobrar taxa também. Qual que é o efeito disso pra gente? O produto importado vai ficar mais caro. Vocês entendem a pegada? É a guerra comercial no mundo. Deu para entender? Agora eu pergunto, se você não entende o que é protecionismo, você entende o mundo atual? Se estourar uma guerra, é por causa de protecionismo, você não vai entender o porquê da guerra. Alguma dúvida, senhores? Posso continuar? Meus amigos, outra coisa importante, com a Revolução Industrial, pelo menos a segunda revolução, isso fica muito forte, a grande burguesia industrial vai se associar, sabe a quem? Aos grandes bancos. Então agora você tem uma grande indústria ou um conglomerado de indústria, ela é representada por um banco, é o capital financeiro. Quando você negocia com uma indústria, você não está falando só com uma fábrica, você está falando com um banco também. Deu para entender o que eu estou falando? Última coisa, Sr. Kevin, que você me perguntou. Sempre houveram trabalhadores no mundo. O que era um trabalhador na Idade Média? O campo? O que era um trabalhador na Antiguidade? Era um campo? A Revolução Industrial vai tirar o trabalhador da terra, vai criar um novo tipo de trabalhador. Sabe qual é o nome do trabalhador que trabalha nas fábricas? Proletariado. Alguma dúvida? Gente, vocês sabem que a palavra proletariado era parte de um preconceito burguês. Você lembra desse tipo de piada? Pobre só presta para fazer filho? Proletariado, prole, aqueles que fazem filhos. O nome quer dizer isso, proletariado é isso, os que fazem filhos. Quem são os proletariados? São os novos trabalhadores das fábricas. Tudo bem até aqui? Nós somos filhos de proletariado, nós somos pobres, gente. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Vocês entenderam a aula hoje? O que é revolução? O que é revolução industrial? O tipo de relação, protecionismo. Isso está claro para vocês? Está claro? Muito obrigado, senhores. Acabou. Hoje à noite essa aula vai estar no YouTube para vocês, tá bom? Obrigado.